2. Revolução Cultural. A festa não acabou proclamava de forma irônica o tema unificador do Marxismo 2000, uma conferência internacional de progressistas socialistas marxistas realizada na Universidade de Massachusetts em Amherst. Patrocinado pela Association for Economic and Social Analysis, vinculado ao Departamento de Economia, o Fórum de Setembro de 2000 promovia abordagens marxistas à teoria social e à mudança social radical. Nosso objetivo é estimular e facilitar discussões abertas, repensar e ampliar o marxismo. Em nossa visão, ele pode e deve formar uma parte importante no desenvolvimento de movimentos eficazes no século XXI para o fim da exploração de classes e das formas atuais de opressão política, cultural e psicológica, incluindo aquelas baseadas em raça, gênero e orientação sexual. Ponto. Centenas de participantes experimentaram a agenda radical, rica em uma variedade de temas adequados para a transformação social e cultural da América, para impulsionar o futuro do marxismo. Agenda selecionada do Marxismo 2000. Item: os prazeres estranhos da destruição dos Estados Unidos no capitalismo. Item: uma visão marxista da Constituição americana. Item: classe, raça, gênero e o Congresso dos Estados Unidos. Item: o povo, multiculturalismo. Item: terrorismo estatal, intelectuais na prisão e renovação da esquerda e dissidência encarcerada. Item: capitalismo de bem-estar e a família americana. Item: repensando o trabalho, rumo a uma teoria marxista da cultura. Item: política cultural, reurbanização econômica e a dissexualização do espaço público. Item: Gramsci sobre Estado, sociedade civil e luta subalterna. Item: coordenação democrática, incentivos e controles no novo socialismo. Item: marxismo e sociedade civil. Item: o conceito de valor de Marx após a virada cultural. A maioria dos participantes eram professores universitários, tanto apresentadores quanto ouvintes. Era um grupo afável que discutia assuntos sérios com grandes palavras. Entre eles, havia radicais convictos, alguns dos quais organizavam discussões privadas à noite sobre agendas revolucionárias. O autor do relato cruzou-se inadvertidamente com o subcomandante Marcos, líder da revolta indígena zapatista em Chiapas, México, cujo rosto permaneceu oculto até que uma fotografia de seu verdadeiro nome, o professor Rafael Sebastián Guillén Vicente, marxista mexicano, foi divulgada pelo governo mexicano. Quase todos no conclave da esquerda radical defendiam algum tipo de socialismo, marxismo, maoísmo, anarcocomunismo e até marxismo-leninismo, apesar das divergências doutrinárias importantes. Comunistas ortodoxos advertiam sobre os perigos de se afastar dos fundamentos de Marx e Lenin, enquanto outros exaltavam incessantemente as ideias do revisionista italiano Antonio Gramsci. Contudo, a maioria concordava que era imperativo iniciar um novo movimento de esquerda o mais rápido possível. Os progressistas socialistas marxistas e outros membros da esquerda radical concordavam na necessidade de destruir o Estado como parte da revolução socialista vindoura. Não havia outro caminho para alcançar o governo socialista nos Estados Unidos senão esmagar o sistema capitalista vigente. Foi exatamente essa perspectiva de destruição do governo americano que levou a jornalista Alice Widener, há 4 décadas, a rotular todos os comunistas e marxistas como professores da destruição. Como o autor presenciou no Marxismo 2000, Alice Widener constatou já em 1965, no Socialist Scholars Conference, que a esquerda radical não era composta por reformadores pacíficos. Eles instruem seus alunos a serem contra todo o passado e a ordem social e política tradicional vigente. A primeira meta estratégica dos socialistas era lançar a revolução social e cultural em todas as frentes, alcançar o poder político e, finalmente, desmontar a estrutura burguesa para substituí-la por formas políticas representativas da classe trabalhadora. Os professores marxistas da destruição buscam destruir nossa união como povo fomentando todos os tipos de discussões através da luta de classes, observou Widener. Eles procuram destruir nossa tranquilidade doméstica agravando o descontentamento, a inveja e todos os males reais, naturais ou imaginários de nossa falível sociedade humana, incitando tumultos e manifestações que certamente levarão à violência. As realidades políticas, econômicas, sociais e culturais do início do século XXI, em comparação com o final da década de 1960, podem diferir em detalhes, mas o objetivo geral progressista socialista marxista de transformar a cultura americana e destruir a forma existente de governo democrático constitucional por dentro permanece inalterado. Mais de 4 décadas se passaram desde que a senhora Widener ofereceu suas observações contundentes sobre os professores da destruição. Durante todos esses anos, nada foi revisado na agenda radical, exceto o nível de intensidade das pressões da esquerda sobre os valores tradicionais americanos e as instituições de liberdade que os protegem.
Embora Widener não tenha usado o termo contemporâneo Culture War, guerra cultural, ela esteve à beira do seu surgimento e da subsequente agressão da esquerda contra a sociedade e cultura americanas desde meados dos anos 1960 e 1970. Citando uma posição preparada para o Socialist Sofolars Conference intitulada Towards a Socialist Strategy for the United States, rumo a uma estratégia socialista para os Estados Unidos, Widener revelou a estrutura e o propósito do esforço para transformar a sociedade americana. É claro que a principal perspectiva estratégica do socialismo americano deve ser lançar a revolução social e cultural em todas as frentes. Isso significa desancorar e colocar em crise todas as instituições capitalistas e relações sociais. A noção marxista de uma revolta violenta e tomada de poder nos Estados Unidos foi deixada de lado por ser uma tarefa grande demais. Em vez disso, o objetivo do Socialist Sofolars era preparar para aquele dia glorioso, fomentando uma transformação cultural por meio das atividades diretas e indiretas de uma nova vanguarda revolucionária imersa no marxismo revisionista de Antônio Gramsci. Se os progressistas socialistas marxistas transformassem a cultura americana, estariam em posição de alcançar o poder com violência mínima, por meio da transformação, antes da ascensão da classe trabalhadora ao poder político. Os comunistas americanos buscavam nada menos do que a transformação revolucionária da sociedade em um socialismo igualitário perfeito que entregasse abundância material e cultural sem qualquer tipo de opressão, concluíram John R. Lynes e Harvey Clare, referências em pesquisa e análise do comunismo americano. No entanto, isso não era um utopismo gentil, mas um romantismo messiânico que odiava o mundo existente com suas inúmeras imperfeições e aguardava uma mudança apocalíptica. Uma transformação social massiva nos Estados Unidos, o que é popularmente chamado de Culture War, prepararia a sociedade americana para esse evento monumental, enquanto demoliria o governo federal e rasgaria a Constituição por meio de uma passive revolution, revolução passiva, para abrir caminho à governança socialista. A esquerda radical persegue duas agendas simultaneamente. Uma ocorre no mundo aberto, por meio de agentes de influência mascarados como organizações não governamentais de ativistas sociais ostensivamente bem-intencionados, enquanto a outra é perseguida a partir das sombras do mundo oculto para transformar culturas e sistemas políticos dominantes. As atividades abertas e encobertas destinadas a avançar o objetivo da esquerda de criar uma ordem mundial sem Estado revelam os princípios socialistas básicos que estão sendo aprimorados para se tornarem influências predominantes na vida do povo americano. Dentro da esquerda, há elementos com diferentes graus de radicalismo. Alguns operam clandestinamente à sombra de grupos de frente popular. Para outros, ações extremas devem ser tomadas para avançar a causa da justiça social diante do poder político bem estabelecido nos países industrializados. A maioria desses professores da destruição está alinhada com Moscou como competidor geopolítico global, alguns conscientemente em solidariedade com os objetivos da Rússia e outros convenientemente inconscientes de seu apoio à campanha do Kremlin por uma governança socialista de partido-Estado e um mundo unificado. Raízes da guerra cultural contemporânea. A guerra cultural de hoje é projetada pela esquerda revolucionária, os novos professores da destruição, para permitir que eles acessem o poder político de forma furtiva. Uma vez que ocupem posições-chave no governo liberal-democrático dos Estados Unidos, planejam esmagar as liberdades previstas na Constituição e na Bill of Rights para destruir o capitalismo corporativo em nome do bem público. 3 esboços das raízes marxistas que influenciam a guerra cultural contemporânea expõem as realidades por trás das imagens de esquerda apresentadas aos americanos. A primeira é a Critical Theory, teoria crítica. Ela foi desenvolvida por estudiosos marxistas da Frankfurt School, que remontam a sua origem em 1923 na Alemanha. A Critical Theory forneceu o impulso intelectual europeu que sustentou muitos dos eventos da contracultura nos Estados Unidos durante as décadas de 1960 e 1970. A segunda raiz marxista da guerra cultural contemporânea americana tira força e orientação da estratégia e das táticas para alcançar o poder desenvolvidas por Antônio Gramsci, um comunista italiano. E a terceira raiz marxista é composta por 25.000 a 30.000 professores radicais instalados nos campos universitários americanos que transformaram suas salas de aula em campos de reeducação política. Esses professores radicais, envolvidos nas vestes pseudo-intelectuais da Critical Theory e de Antônio Gramsci, compõem os professores da destruição contemporâneos da América. A agenda revolucionária dos professores marxistas em 2008 é a mesma de meados dos anos 1960, quando Alice Widener alertou que os professores marxistas da destruição buscam destruir nossa união como povo fomentando toda espécie de dissensão por meio da luta de classes, eles buscam destruir nossa justiça, eles buscam destruir nossa defesa comum. A diferença hoje é que os professores da destruição estão vários passos mais próximos de minar os pilares culturais da sociedade americana,
preparando o terreno para sua ascensão ao poder. Teoria crítica. A teoria crítica ajudou a radicalizar a guerra cultural neomarxista de hoje. Enraizada nas ideias e atividades marxistas de um grupo intelectual alemão reunido na década de 1920, os radicais da nova esquerda se basearam nesses primeiros pensamentos para sustentar seu ataque à América. Durante os anos 1960, a crítica ao Fiore racionalizou as agendas anticapitalistas e de mudança social da nova esquerda. Ela acomodou pesquisas multidisciplinares em um esforço para desenvolver uma teoria social suficientemente sistemática e abrangente para servir como agente de mudança para os principais problemas sociais e políticos atuais. O Institute of Social Research começou como parte da Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Criada para emular o Marx-Lenin Institute em Moscou, o marxismo europeu serviu como base teórica para o programa de estudos do Instituto. Ao longo dos anos, a variedade de intelectuais marxistas do Instituto conduziu investigações sobre questões empírico-históricas abertas, uma teoria social materialista supradisciplinar e uma teoria crítica da sociedade. O termo crítica ao Fiore, teoria crítica, foi adotado pelo Instituto durante seu exílio na Segunda Guerra Mundial na Columbia University, em Nova York. A crítica ao Fiore foi uma tentativa de sintetizar elementos específicos da economia política e da política socialista. Como os americanos eram bastante hostis a qualquer teoria de revolução socialista e a proximidade com a União Soviética, crítica ao Fiore foi escolhida como uma palavra-código para o compromisso do Instituto com o estudo do marxismo. Desde o início, as imagens marxistas projetadas na parede da caverna de Platão tinham como objetivo manipular as percepções americanas e ocultar a realidade de que a crítica ao Fiore servia como uma adaga intelectual apontada para os corações e mentes dos americanos. A crítica ao Fiore parte do pressuposto de que toda investigação, pensamento, ação política e comportamento político informado devem ocorrer dentro de um quadro de referência que leve em conta a história, a sociedade e uma síntese de filosofia, ciências e política. Ao mostrar a relação entre ideias e posições teóricas em seu ambiente social, os teóricos críticos afirmam expor as raízes dos processos sociais. Para a crítica ao Fiore, as teorias sociais são, assim, formas de prática social que reproduzem formas dominantes de atividade capitalista. Para levar a visão resumida da crítica ao Fiore um passo adiante, enquanto a teoria tradicional reproduz a crítica à sociedade existente, a crítica ao Fiore, ao contrário, é uma expressão de atividade que busca transformá-la. Ela, neste caso, sendo a sociedade americana. A tomada de poder nazista obrigou os membros do Institute of Social Research a fugirem da Alemanha em 1933. Após 2 anos em Genebra, o Instituto mudou-se para Nova York, de 1935 a 1941, e, depois, para a Califórnia, de 1941 a 1953. Esses intelectuais marxistas estabeleceram sua presença em universidades americanas, incluindo Columbia, Princeton, Brandeis e University of California em Berkeley e San Diego. Em 1953, o Institute of Social Research retornou à Universidade de Frankfurt, na Alemanha, embora alguns de seus estudiosos, notadamente Herbert Marcuse, tenham permanecido nos Estados Unidos. Durante seus anos de exílio, a Frankfurt School tornou-se conhecida por sua teoria sobre o crescimento do poder do capitalismo em todos os aspectos da vida social e pelo desenvolvimento de novas formas de controle social. Os intelectuais alemães do Instituto desenvolveram uma crítica ao Fiore que rejeitava a civilização ocidental e se inclinava fortemente para uma visão utópica e imaginativa marxista, totalmente desconectada da experiência cotidiana americana. Os teóricos críticos insistiam que a lógica de seu pensamento era suficiente para transcender a realidade. As mentes superiores dos intelectuais do Instituto, argumentavam, criariam verdades sem a necessidade de verificação por evidência experimental. A influência da crítica ao Fiore na nova esquerda, nas décadas de 1960 e 1970, garantiu que a sociedade americana fosse infectada por essa malignidade marxista. Embora abordasse muitos aspectos da estrutura social, a crítica ao Fiore, em última análise, propunha atividades que transformariam a sociedade em uma muito mais receptiva ao marxismo. A luta por mudança social da crítica ao Fiore foi um passo importante para minar os valores, estruturas e práticas do livre mercado americano e dos princípios democráticos. Atenção especial foi dada às culture industries, indústrias culturais, do capitalismo americano. Para os pensadores marxistas do Instituto de Frankfurt, as indústrias culturais usavam a comunicação para gerenciar a consciência do povo e mascarar o conflito social nos bastidores. Segundo os estudiosos do Instituto, a grande enganação conduzida pelas indústrias culturais manipulava a aceitação popular da sociedade atual e servia como doutrinação ideológica para reforçar os padrões culturais existentes.
Ao identificar contradições na crença da sociedade no sistema vigente, esses revolucionários alimentavam um mundo de sonhos onde suas regras baseadas no marxismo prevaleceriam. Os marxistas culturais da Frankfurt School deram início, e depois orientaram, a revolução contracultural dos anos 1960. Herbert Marcuse foi um dos mais ativos na promoção da revolução social da Critical Theory entre estudantes universitários. A nova estratégia revolucionária focava numa desintegração dispersa única do sistema capitalista governante e no estabelecimento de um mundo sem classes. Os jovens discípulos de Marcuse nos anos 1960 são hoje os professores universitários com tenure, os professores da destruição, cujas ações arruinam diretamente a cultura americana. Herbert Marcuse ofereceu oportunidades para desenvolver e ensinar uma marca radical marxista de sociologia centrada na cultura e na consciência como elementos vitais da revolução. Na década de 1960, Marcuse, baseado na University of California em San Diego, era conhecido internacionalmente como o guru da nova esquerda. Dentro desse contexto da esquerda radical, Marcuse desenvolveu uma declaração abrangente da teoria de uma sociedade totalmente administrada ou unidimensional. Ele publicou One Dimensional Man em 1964. Marcuse argumentava que os meios de comunicação de massa, a cultura, a publicidade, a organização e gestão industrial, e os modos de pensamento tinham um impacto sinérgico nos sistemas governantes existentes. Essas condições resultavam numa erosão da capacidade de pensamento cultural e na criação de oposição ao sistema controlado pelo capitalismo. Marcuse questionava a própria existência de um proletariado revolucionário na América e a prevista crise inevitável do capitalismo. Esse questionamento do marxismo colocou Marcuse em desacordo com a velha esquerda, mas em sintonia amorosa com a nova esquerda. Embora a sociedade industrial avançada fosse considerada capaz de promover uma mudança qualitativa, Marcuse levantou a hipótese de que forças e tendências existem que podem romper essa contenção e explodir sobre a sociedade. Durante os anos 1960, Herbert Marcuse foi celebrado mundialmente como o pai da nova esquerda. A Brandeis University recusou renovar seu cargo com tenure, o que o levou a aceitar uma posição na University of California em San Diego. Ele gozou de grande influência e popularidade durante os anos 1960 e início dos anos 1970. Suas palestras, artigos e aconselhamentos a estudantes radicais continuaram a clamar por mudanças revolucionárias e oposição radical à sociedade burguesa. Segundo David Horowitz, o ensaio mais famoso de Marcuse, escrito em 1965, tratava da repressiva tolerância repressiva. Marcuse argumentava, em relação àqueles que possuem visões conservadoras do governo liberal e da liberdade individual, que, como eles já refletem uma classe social opressora e já dominante, sua fala e acesso às plataformas culturais poderiam ser legitimamente suprimidos. A ideologia ultra-esquerdista contemporânea do cultural marxismo cultural, inverte o modelo marxista-leninista soviético de ontem. A revolução por esse caminho alternativo não mais prevê um confronto cataclísmico entre trabalhadores e capitalistas como ato final. Ao contrário, a doutrina revolucionária contemporânea é muito mais perigosa. Baseia-se numa transformação não violenta, persistente e silenciosa das tradições americanas, famílias, educação, mídia e instituições de apoio, dia após dia. A tomada do poder político e econômico permanece um objetivo-chave, mas esse ato final é, na verdade, um primeiro passo na transformação da ordem cultural existente. A raiva contra o sistema da esquerda ainda é dominada pelos professores da destruição, que aconselham a desintegração da cultura americana. Herbert Marcuse foi enfático ao afirmar que as ideias tradicionais de Marx e Lenin estavam ultrapassadas e que o que devemos empreender é um tipo de desintegração difusa e dispersa do sistema. Antônio Gramsci. A estratégia para a revolução marxista elaborada por Antônio Gramsci na década de 1930 é bastante evidente na luta contemporânea entre os guardiões dos valores e tradições americanos e a propaganda e desinformação produzidas pela ultra-esquerda. A influência de Gramsci também pode ser observada nas posições adotadas pela nova esquerda nos anos 1960 e 1970. Da mesma forma, seguidores de Gramsci estão claramente presentes entre os atuais manipuladores na caverna de Platão, ocupados em projetar sombras de political correctness, correção política, na parede. Embora essas imagens enganosas jamais resistissem à luz forte da realidade, muitos americanos foram manipulados e aceitam essas sombras enganosas como representações verdadeiras da vida na Terra. Na sua essência, a Culture War, guerra cultural, nos Estados Unidos é uma guerra de engano travada pelos seguidores contemporâneos de Antônio Gramsci. Nascido em 22 de janeiro de 1891 em Alice, uma cidade na província de Cagliari, na Sardenha,
Antônio Gramsci sofreu com problemas de saúde ao longo da vida e viveu profunda insegurança financeira na juventude. Ainda assim, foi considerado de inteligência superior, conquistando uma bolsa em 1911 para estudar na Universidade de Turim. Foi lá que Gramsci teve seu primeiro contato com o Partido Socialista Italiano, que passou a apoiar ativamente. Após a cisão do partido uma década depois, Gramsci tornou-se líder intelectual do Comitê Central do Partido Comunista Italiano. De maio de 1922 até novembro de 1923, foi delegado italiano na Internacional Comunista em Moscou. Ao retornar, Gramsci tornou-se líder destacado do Partido Comunista no parlamento italiano. Por sua oposição ao líder fascista Benito Mussolini, Gramsci foi preso em 8 de novembro de 1926 e, um ano depois, enviado à prisão por dissidência política. Após quase uma década de doenças não tratadas adequadamente na prisão, Gramsci morreu de hemorragia cerebral em 27 de abril de 1937, aos 46 anos. Durante seu período na prisão, conseguiu enviar clandestinamente 33 cadernos, totalizando mais de 3.000 páginas com seus pensamentos sobre a revolução da classe trabalhadora. Neles, explicou por que o fascismo triunfou na Itália e por que a classe trabalhadora italiana não se insurgiu contra a superestrutura capitalista para tomar o poder durante o vácuo político de 1921 a 22. Esses escritos políticos, cerca de 9 volumes de anotações, foram complementados por quase 500 cartas que escreveu da prisão para sua cunhada Tatania Schuchut e alguns amigos. Tatania, que morava em Roma, foi a pessoa mais ligada à vida prisional de Gramsci, levando-lhe roupas, alimentos e remédios necessários para sua sobrevivência. Ela também trocava pensamentos e sentimentos por carta e enviava seus cadernos via mala diplomática para Moscou. O trabalho intelectual de Gramsci só veio a público após a Segunda Guerra Mundial, mas na década de 1950 seus escritos começaram a atrair crescente atenção e comentários críticos, especialmente por intelectuais da esquerda. Refletindo sobre os eventos que levaram Benito Mussolini ao poder e a aceitação passiva por parte dos italianos comuns, Gramsci concluiu que essa aceitação tranquila foi motivada pelos ensinamentos da Igreja Católica Romana, que na Itália se situava acima de todas as outras influências sociais na formação dos valores compartilhados tanto pelos trabalhadores, pressupostos como oprimidos, quanto pela burguesia. Foi a partir dessa análise e conclusão que Gramsci postulou um novo caminho para o futuro do proletariado, uma ideologia que alguns hoje chamam de marxismo cultural. Os anos de prisão permitiram a Gramsci elaborar uma nova e mais enganosa via para conquistar o poder sobre os capitalistas dominantes. Embora fosse um marxista profundamente comprometido ideologicamente, Gramsci acreditava que Marx e Lenin negligenciaram a importância de uma realidade-chave que unia trabalhadores e burguesia, a cultura cristã. Como observou John Venari, Gramsci sabia que, ao contrário da inexistente revolução proletária, que existia apenas como miragem futura, a cultura cristã era uma realidade sólida que o povo comia, bebia e respirava. Gramsci propôs um plano revolucionário que perverteria os valores de bondade e perdão da Igreja Católica Romana em uma ferramenta de controle mental nas mãos dos novos marxistas. Ele sabia que as classes trabalhadoras se definem por sua fé cristã e pela cultura cristã. O cristianismo, reconheceu Gramsci, bloqueava o caminho para levantes dos trabalhadores contra a classe dominante. Por mais intensa que fosse a opressão, as classes trabalhadoras se definiam em termos de sua fé cristã. A cultura cristã libertava as classes trabalhadoras mesmo contra os abusos seculares mais repressivos. Embora compartilhasse as visões de Marx e Lenin sobre um futuro paraíso dos trabalhadores, Gramsci sabia que esse futuro teria que se realizar de uma maneira totalmente diferente da revolução violenta. Por isso, uma das prioridades dos radicais contemporâneos da esquerda é destruir a religião, que é um concorrente na disputa pelos corações e mentes necessários para a revolução marxista. Para a esquerda, a adoração a Deus deve ser substituída pela adoração ao homem, ou humanismo secular. Focando no fato de que os valores culturais no Ocidente estão ligados ao cristianismo, a estratégia de Gramsci se centrava em destruir a influência que os valores religiosos exercem sobre as pessoas. Essa hegemonia do cristianismo, argumentava Gramsci, se manifesta por meio das instituições da sociedade civil que influenciam o governo e a vontade de resistir abertamente às iniciativas marxistas reconhecidas. Essas instituições incluem igrejas de todas as denominações, a educação desde o ensino básico até a universidade, os meios de comunicação de massa, eletrônicos, impressos e baseados na internet, a família, os principais pontos da cultura popular, entre outros. O caminho para eliminar a hegemonia dos valores judaico-cristãos, portanto, passa pelas atividades dessas instituições da sociedade civil e pela destruição silenciosa da família nuclear. Para estabelecer uma nova hegemonia baseada nos ideais utópicos marxistas,
É preciso infiltrar essas instituições, mostrar às pessoas como o marxismo impacta suas vidas e então desviá-las dos valores judaico-cristãos para uma acomodação com a secularização, que supostamente atenderá às suas necessidades espirituais ou transcendentes quando seu interior for marxizado. Essa abordagem já se mostrou enormemente eficaz na Europa e alcançou avanços significativos nos Estados Unidos. A guerra política, e não a violência, é necessária para desafiar a hegemonia dominante da burguesia. A capitulação virá após uma longa guerra de posição travada nas associações e instituições da sociedade civil capitalista. É importante reconhecer que guerra política, nesse contexto, significa coalizões sociais que lutam para obter controle por meio de uma disputa cultural e ideológica, bem como por meio de confrontos nos campos político e econômico. Quando a classe trabalhadora e seus parceiros de coalizão conquistarem o controle, o caráter da liderança hegemônica muda para nutrir a nova ordem moral e intelectual baseada no marxismo. Line Launer explica que Gramsci tinha plena consciência de que sua era uma estratégia política, uma que levaria muito tempo até que o consenso, ou uma nova hegemonia, prevalecesse sobre a coerção. Mas Gramsci também estava convencido de que a estratégia, fortalecida pelo marxismo, produziria uma revolução duradoura após a vitória ter sido alcançada. Apenas um partido marxista, afirmava Gramsci, poderia se tornar esse novo organismo da sociedade civil, o partido que faz parte da sociedade, operando dialeticamente em relação às outras partes e capaz de fundar um Estado para todos os membros da sociedade justamente por sua dependência diária do consenso ativo e consciente das grandes massas laboriosas. O plano de ação de Gramsci serve como força motriz por trás da guerra cultural contemporânea nos Estados Unidos. O conceito geral de Gramsci, explica John Venari, visa uma completa secularização da sociedade americana para abrir caminho à hegemonia marxista que controla as mentes da população. O que era essencial, insistia Gramsci, era marxizar o homem interior, secularizá-lo a ponto de torná-lo sem Deus. Só então você poderia balançar a utopia do paraíso dos trabalhadores diante de seus olhos, para ser aceita de modo pacífico e humanamente agradável, sem revolução, violência ou derramamento de sangue. A análise e descrição de Venari penetram no cerne da estratégia de Gramsci e como ela está sendo aplicada hoje nos Estados Unidos com grande sucesso. Este é um ataque à mente cristã e à cultura cristã na América, uma ofensiva furtiva que toca sistematicamente o que é interno e imediato para indivíduos e grupos, em suas vidas cotidianas. Os gramscistas modernos orquestram a secularização da América a partir das sombras globais e buscam eliminar os valores judaico-cristãos mantidos pela maioria dos americanos. Só então os americanos estarão prontos para marxizar seu eu interior. Progressistas socialistas marxistas americanos e internacionais da era soviética sintonizaram-se às ideias de Gramsci na década de 1990 para fortalecer sua ideologia marxista, embora Gramsci também tenha se baseado no leninismo ao desenvolver sua estratégia de revolução lenta e gradual. A força motriz por trás da adoção do modelo gramscista, imbuído de dogmas marxistas e algumas adaptações práticas, baseia-se em dois objetivos mutuamente reforçados. O primeiro objetivo é uma campanha doméstica contínua dos progressistas socialistas marxistas americanos para destruir o que consideram um governo americano controlado pelas corporações e substituí-lo por uma governança da classe trabalhadora. Essa campanha não é nova, mas sim uma intensificação de um longo programa de propaganda e agitação destinado a minar os valores americanos e fomentar uma enorme transformação cultural, com ênfase especial na secularização das mentes dos americanos como forma de neutralizar a força do cristianismo. Essa é uma função importante na agenda radical da esquerda, pois está alinhada com os esforços de secularização na Europa e em outras regiões, que conduzem a humanidade a um tipo de Estado-partido russo, direcionado à eventual governança socialista mundial dominada pelo Kremlin. O segundo objetivo, igualmente reforçado, tem uma longa ancestralidade pró-soviética, especialmente entre a ultra-esquerda europeia. A ideia por trás da União Europeia tem sido criar, ao longo do tempo, uma sociedade civil sem Estado, com soberania nacional drasticamente enfraquecida e um fortalecimento concomitante da autoridade central europeia. Nos anos 1990, a estratégia revolucionária de Gramsci, baseada fortemente em aspectos-chave do marxismo, tornou-se o modelo da esquerda radical europeia para substituir o marxismo-leninismo soviético. Além disso, sua doutrina foi expandida de um modelo eurocêntrico para uma aldeia global, para uma visão socialista que promoveria a justiça social global, finalmente, para uma sociedade civil secularizada e sem Estado exercendo uma democracia popular de baixo para cima. Em termos claros, na Europa, a fórmula de Gramsci é o plano da esquerda radical para a governança mundial em convergência com a Rússia, sob uma confederação das Nações Unidas, da União Europeia e de instituições de apoio, como o Tribunal Penal Internacional,
instituído em 2002. Espera-se que os Estados Unidos se juntem a essa nova ordem mundial assim que a cultura do país estiver suficientemente descristianizada e marxizada. Isso acontece porque a estratégia de Gramsci também incorpora a visão geopolítica leninista de uma revolução marxista mundial sob o controle de um centro operacional de Estado-partido. A guerra cultural na América é apenas um teatro de operações, embora talvez o mais importante. Nova Esquerda. Os membros da Nova Esquerda no início dos anos 1960, que teriam ficado chocados com as revelações sobre as maneiras assassinas de Stalin, romantizaram Fidel Castro em Cuba. Ao longo dos anos, Castro assassinou cerca de 16 mil pessoas como insetos nocivos, como Lenin descreveu seus assassinatos, uma quantidade modesta em comparação com as estatísticas genocidas de Lenin e Stalin. Pela sua própria racionalização, a Nova Esquerda capturou o terreno moral do movimento comunista ao invocar Marx como arma política e desafiar a velha esquerda. Mas não se engane. Desde o início, a Nova Esquerda não foi um experimento inocente do utopismo americano, alerta David Horowitz, mas um esforço consciente para resgatar o projeto comunista de seu destino soviético. Apesar de suas diferenças com membros da velha esquerda e de seu entusiasmo totalitário, a Nova Esquerda recusou-se a romper fileiras e permaneceu leal à revolta contra a sociedade burguesa. Acima de tudo, a Nova Esquerda se recusou a admitir que o marxismo ou o socialismo, ambos integrantes da ideia comunista, estavam condenados pelo pesadelo stalinista. Horowitz explica que entre os novos esquerdistas que estavam impacientes para derrubar o sistema, foi o marxismo que forneceu o machado conveniente. Os anos 1960 e início dos 1970 foram décadas tumultuadas para o comunismo americano. A geração vermelha oriunda dos anos 1930 havia atingido a maturidade. Esta era uma geração mimada, os chamados Red Diaper Babies, que cresceram em lares comunistas onde foram doutrinados pelos valores marxista-leninistas. Ao romper com a velha esquerda pró-soviética que compunha o núcleo da quinta coluna americana, a nova esquerda dedicou-se a desenhar um futuro distinto para os Estados Unidos. Os comunistas americanos, respondendo a ordens do Comitê Soviético em 1935, adotaram a tática popular de camuflar suas atividades e intenções reais. Frequentemente se referindo a si mesmos como progressistas, os comunistas conseguiram ocultar sua verdadeira filiação. Às vezes, eles usavam a máscara de liberais benignos ou reformistas. David Horowitz explicou a falsa apresentação das crenças políticas dos comunistas no passado. Meus pais e seus camaradas eram, de fato, conspiradores. Seus nomes secretos e organizações secretas, a elaborada rede de organizações de fachada que criaram para camuflar suas agendas, sua prática de infiltrar e subverter organizações liberais, e a insinceridade com que se apresentavam como progressistas somavam um caso suspeito. E seus corações eram leais ao Estado soviético. Para eles, a Rússia era a encarnação da ideia socialista. Muitos membros da nova esquerda colaboraram com os inimigos da América nas décadas de 1960 e 1970. Milhares da nova esquerda trabalharam com regimes comunistas e seus serviços de inteligência. A inteligência cubana, DGI, por exemplo, operava as Brigadas Venceremos, nas quais estrangeiros eram levados a Cuba para ajudar na colheita da cana-de-açúcar. Os voluntários estrangeiros também ofereciam à inteligência cubana um grande contingente de recrutamento. Outros membros da nova esquerda mantinham contatos diretos com guerrilheiros comunistas em El Salvador, Europa Oriental e Vietnã. Como consideravam os Estados Unidos o império do mal, a cooperação com os inimigos socialistas da América era uma extensão natural de sua lealdade à revolução. Para nós, diz Horowitz, a revolução cubana encarnava, antes de tudo, a esperança de romper com o passado stalinista tingido. Víamos Fidel como um de nós. Contudo, 50 mil pessoas da classe média educada deixaram o país, incluindo médicos, professores e advogados. A repressão posterior nos anos 1960 resultou em assassinatos políticos e cerca de 30 mil cubanos, considerados de lealdade duvidosa, foram lançados em prisões imundas infestadas por ratos. Essas medidas levaram a um êxodo em massa por meio de balsas improvisadas para fugir de Cuba. O herói da nova esquerda, Fidel Castro, mais parecia uma imitação barata de Stalin do que o mítico revolucionário que se pretendia que fosse. Rejeitando a lealdade da velha esquerda ao brutamontes Partido Comunista da União Soviética, a nova esquerda abraçou a Revolução Cubana, o radicalismo negro, a alienação e o terceiro mundo. O Partido Comunista Americano manteve distância da nova esquerda para permanecer uma fiel serva das políticas soviéticas. A nova esquerda desdenhou a desonestidade da velha esquerda ao esconder sua agenda por trás de máscaras liberais e progressistas, lamentou Horowitz. Os liberais eram um verdadeiro inimigo,
Progressista era um disfarce covarde para uma agenda revolucionária. Focando em seu próprio caminho para o futuro socialista da América, os radicais de esquerda nas décadas de 1970 e 1980 compartilhavam uma visão de mundo sobre as supostas desigualdades inerentes ao capitalismo americano que resultavam em uma sociedade com graves contradições sociais e uma estrutura de poder elitista auto-perpetuante. Inspirados em um capítulo de Antônio Gramsci, os radicais esforçavam-se para alcançar uma perspectiva majoritária ou hegemonia ideológica. Martin Carnoy e Derek Schirer, por exemplo, defendiam uma democracia econômica que transferiria o controle dos investimentos das corporações para o setor público e reconstruiria a tomada de decisões econômicas para enfatizar o controle por trabalhadores e consumidores. Outra linha de pensamento radical se aproximava ainda mais do plano de Gramsci ao advogar um movimento cidadão baseado em intelectuais orgânicos, ou seja, indivíduos extraídos da classe trabalhadora que levariam a uma autoconsciência sobre seu papel histórico. Outros esquerdistas, concordando que a sociedade americana possuía muitas falhas e que o capitalismo era desperdiçador e repugnante, adotaram a fórmula de Gramsci para construir uma nova consciência coletiva. Esses radicais ou utopistas coercitivos, segundo Rael Jean e Eric Isaac, iniciariam uma nova revolução cultural através de uma luta ideológico-cultural. G. William Donhoff, professor de Psicologia e Sociologia na Universidade da Califórnia em Santa Cruz, é particularmente notável por preencher sua sala de aula por 4 décadas com discurso anticapitalista e invectivas contra o sistema governamental americano. A tese central de Donhoff, emprestando bastante do livro The Power Elite, 1956, de C. Uri Mills, é que os Estados Unidos são governados por uma classe dominante cuidadosamente entrelaçada, a elite do poder. Donhoff argumenta que essa elite do poder é beneficiária do capitalismo corporativo que domina a economia americana. Esse feudalismo corporativo, diz ele, resultou em um grupo privilegiado que frequenta escolas particulares, mantém clubes exclusivos e cavalga os cães em suas vastas propriedades rurais. Para Donhoff, simplesmente iluminar a elite do poder é um ato revolucionário. Quase 40 anos após seus escritos nos anos 1960 e 1970, Donhoff ainda promovia seu argumento para criar projetos que fomentassem a América pós-industrial. Em abril de 2005, ele ainda batia no seu velho tambor. Quem tem o dinheiro tem o dinheiro governa na América, a classe alta domina o governo federal, e os trabalhadores têm menos poder do que em muitos outros países democráticos. Definindo a elite do poder como grupos de liderança da classe alta, Donhoff mostra como essas pessoas privilegiadas dominam o governo federal para servir seus interesses através do uso de lobistas corporativos, superadvogados das sombras e associações comerciais de setores como agentes de poder. A questão em aberto é o quanto de contaminação acadêmica Donhoff tem sido responsável ao longo dos anos. Sua propaganda marxista não apenas envenenou diretamente as mentes de seus alunos, mas também de milhares de outros indiretamente, por meio do uso de seus escritos por outros marxistas em suas salas de aula por todo o país. De alguma forma, Donhoff escapou de ser rotulado por David Horowitz como um dos 101 acadêmicos mais perigosos da América em seu livro The Professors. O professor G. William Donhoff é aqui indicado para consideração como o 102º mais perigoso. Seu passado e presente advocacia marxista pela Revolução Cultural não merecem sentença menor. Peter Collier e David Horowitz tocaram no cerne das expectativas não cumpridas da nova esquerda ao observarem que os anos 1960 se tornaram a década que não morreu. As ações tumultuosas da nova esquerda transformaram na geração destrutiva, que contaminou a sociedade americana e cuja influência persiste até hoje. Alguns feitos da nova esquerda foram positivos, mas Collier e Horowitz concordam que também havia um lado sombrio. Enfraquecemos o sistema imunológico de nossa cultura, tornando-a vulnerável a doenças oportunistas. Uma dessas doenças oportunistas foi a subversão contemporânea da esquerda radical às forças sociais dos Estados Unidos para motivar uma enorme revolução cultural. Os mestres da Critical Theory e do novo esquerdismo abriram feridas na sociedade americana que foram infectadas pela cepa marxista de Antônio Gramsci. Ao varrer os valores tradicionais americanos, as instituições e a Constituição com a Declaração de Direitos, a esquerda gramsciana permanece oculta, pronta para ascender ao poder via processo eleitoral. Uma vez no poder, tudo se tornará possível. A fórmula de Gramsci para a revolução passiva torna plausível entregar a cabeça da América numa bandeja de prata. Guerra cultural. Na década de 1980, os fiéis verdadeiros do marxismo radical, os professores da destruição voltaram-se para a transformação das universidades americanas em instrumentos para revolucionar a cultura americana.
Esses gramscianos messiânicos formaram um culto acadêmico baseado no plano de Antônio Gramsci para obter as alavancas de poder necessárias a seguir um caminho revolucionário passivo que minaria os valores judaico-cristãos da América e suas instituições tradicionais. Aproximando-se das universidades no momento em que os professores radicais estavam próximos da estabilidade na carreira, os novos professores da destruição atuaram como os intelectuais marxistas de Gramsci. Dessa forma, a bagagem excedente da crítica ao Fiore, de Antônio Gramsci e da nova esquerda encontrou seu caminho para a academia, onde professores marxistas treinaram a próxima geração para dar continuidade à campanha furtiva de transformação da cultura americana no longo prazo. Seus objetivos, seguindo a fórmula de Gramsci de atuar silenciosa e discretamente, são destruir os valores judaico-cristãos e a família nuclear, que se colocam no caminho de seu mundo de fantasia marxista. Esses professores da destruição contemporâneos não abandonaram a busca de destruir o sistema político americano, eles simplesmente foram para a clandestinidade e ocuparam posições na sociedade civil, na academia, na mídia, na política, nos sindicatos, nos negócios e em organizações sem fins lucrativos. Outros ingressaram no governo. 3 grandes categorias sustentam a fórmula gramsciana da ultra-esquerda para a transformação cultural da América: anticristianismo, a família, feminismo, aborto, homossexualidade e sexualização das crianças, e reeducação, da pré-escola à universidade. Anticristianismo. O cristianismo é a superestrutura mais importante nos Estados Unidos que deve ser eliminada para o plano de Gramsci ser bem-sucedido. Gramsci prescreveu um ataque marxista unitário contra o cristianismo, explicou Malachi Martin, pois Gramsci queria que os marxistas mudassem a mente residualmente cristã. Era necessário alterar essa mente, torná-la seu oposto em todos os detalhes, para que ela não se tornasse apenas uma mente não cristã, mas uma mente anticristã. Isso significava apagar qualquer pensamento individual ou coletivo sobre Deus ou referência aos valores judaico-cristãos. Significava criar uma antipatia em relação aos ideais judaico-cristãos e a quem defendesse esses valores em suas decisões sobre a vida moderna. O plano de ação de Gramsci, explicou Martin, demandava um ataque furtivo ao cristianismo, que devesse ser perseguido por meio de uma revolução silenciosa e anônima. Tudo deveria ser feito em nome da dignidade e dos direitos do homem, e em nome de sua autonomia e liberdade de qualquer restrição externa, especialmente das reivindicações e restrições do cristianismo. Realize isso, dizia Gramsci, e você terá estabelecido uma verdadeira hegemonia livremente adotada sobre o pensamento civil e político de cada país antes cristão. Faça isso, prometia, e em essência terá marxizado o Ocidente. O passo final, a marxização da política propriamente dita, então seguirá. Todas as classes serão uma só classe. Todas as mentes serão mentes proletárias. O paraíso terreno será alcançado. A fórmula de Gramsci para substituir a cultura tradicional judaico-cristã por uma nova cultura marxista aplicou 2 táticas principais: repetir os mesmos argumentos várias vezes, mudando apenas o estilo literário, e, em segundo lugar, criar novos intelectuais seculares alcançando as massas e elevando um tipo único de intelectual marxista anticristão. Por serem extraídos da população, e não da elite, esses novos intelectuais se tornariam as lanças da nova ordem socialista. Sua mentalidade secular rejeitará a teologia judaico-cristã da história, bem como da origem e do destino do homem. Como o revolucionário marxista procede para desenvolver esse novo tipo de intelectual a partir das veneradas torres acadêmicas, que liderará a transformação da cultura americana? Embora a educação não seja o único fator a ser considerado, Alberto M. Piedro observa: uma revolução cultural só pode ser bem-sucedida se o sistema educacional estiver firmemente comprometido com a transmissão das novas formas de comportamento que os revolucionários defendem. Assim, o antirreligiosismo cristão e a educação, nas mãos dos marxistas gramscianos, se reforçam mutuamente. Ataques diretos à família podem sair pela culatra e provocar reações defensivas que retardariam o avanço em direção aos objetivos de Gramsci. Por isso, a esquerda radical americana optou por atacar de forma indireta, ridicularizando a família e questionando os valores que a sustentam. Em lugar da família tradicional, passaram a promover todos os tipos de relacionamentos como opções igualmente válidas, incluindo homossexualidade, casamento entre pessoas do mesmo sexo, aborto como método contraceptivo e uma propaganda incessante de permissividade através de diversos canais, como o entretenimento degradante de Hollywood, a publicidade, a televisão, o rádio e a internet. O então cardeal Joseph Ratzinger, hoje Papa Bento XVI, resumiu em 2005, estamos caminhando para uma ditadura do relativismo, que não reconhece nada como definitivo e deixa apenas o próprio ego e os próprios desejos como medida final. Por outro lado,
Mais de 3/4 da população americana se identificavam como cristãos, e cerca de 42% dos habitantes dos 48 estados continentais frequentavam serviços religiosos semanalmente ou quase toda semana. O Sul, com exceção da Flórida, apresentava os maiores índices de frequência semanal, 50 a 59%. Já o Nordeste registrava os mais baixos, especialmente em Vermont e New Hampshire, com cerca de 1/3 da população frequentando serviços religiosos. O humanismo secular é uma filosofia política que rejeita todas as formas de fé religiosa e culto, exceto o culto ao próprio homem. Quando essa filosofia materialista é adotada por marxistas convictos, torna-se uma ferramenta intelectual usada para destruir as bases do cristianismo na cultura americana. Professores universitários e outras elites intelectuais, a mídia e políticos, muitas vezes em aliança com grupos de lobby homossexual e feminista, pró-aborto, lideram o ataque aos valores judaico-cristãos. Ao recrutar novos intelectuais marxistas da própria população, a esquerda também aproveita a adesão de vários ingênuos, tolos e idiotas úteis, que repetem os argumentos revolucionários incansavelmente por diferentes meios de comunicação. 4 organizações lideram um processo de secularização anticristã da cultura americana: a American Civil Liberties Union, ACLU, a Americans United for Separation of Church and State, a People for the American Way e a Freedom from Religion Foundation. Cada uma dessas entidades utiliza a Establishment Clause. O Congresso não fará nenhuma lei respeitando o estabelecimento de uma religião, da primeira emenda da Constituição como escudo para atacar a Free Exercise Clause, ou proibindo o livre exercício da religião. Esses grupos anticristãos são especialistas em ações judiciais que intimidam comunidades e grupos sociais até que se submetam. Líderes locais geralmente consideram mais barato remover uma cruz cristã, por mais histórica que seja, ou um presépio natalino em área pública, do que arcar com os custos de uma batalha legal. Juntos, os guerreiros secular marxistas, muitos dos quais pertencem à ACLU, não deixam pedra sobre pedra ao percorrer o país em busca de qualquer referência cristã em placas, bandeiras, estandartes ou propriedades públicas. Por exemplo, quando a ACLU obteve uma fotografia de fuzileiros navais dos Estados Unidos em oração silenciosa durante uma cerimônia em homenagem ao aniversário do Corpo de Fuzileiros, um porta-voz declarou, para eles rezarem, isso configura claramente o estabelecimento de uma religião, e devemos acabar com isso imediatamente. A ACLU já arrecadou milhões de dólares em indenizações concedidas por juízes federais. Quem paga? Cidades, vilas e condados de todo o país. No fim das contas, é o povo americano quem tem o bolso explorado para financiar os cofres da ACLU, que paga seus advogados e patrocina novos ataques às tradições do americanismo. O roteirista premiado de TV, Bart Prelutsky, talvez tenha expressado melhor a realidade da ACLU. O problema com a ACLU é que ela é composta em igual medida por tolos autoindulgentes e valentões fascistas. Para os esquerdistas radicais inspirados por Gramsci, erradicar o Natal do espaço público é obrigatório. O Natal e, em menor grau, a Páscoa, representam um desafio especialmente incômodo para os humanistas marxistas. Essas duas datas mais significativas do calendário cristão são como sal nas feridas que a nova esquerda abriu na cultura americana. John Gibson, da Fox News, começa seu livro The War on Christmas com uma das histórias reais mais absurdas da América contemporânea. Um pai levou seu filho à escola primária e encontrou cartazes e desenhos celebrando Feliz Hanukkah e o milagre do Kwanzaa, mas nenhuma menção ao Natal. Havia apenas uma pequena árvore sem enfeites, rotulada como Árvore da Amizade, sobre uma mesa. Quando o pai perguntou à diretora por que não chamavam aquilo de árvore de Natal, a educadora-chefe respondeu: estamos tentando garantir que ninguém se sinta ofendido. A guerra contra o Natal é uma batalha central entre a cultura americana tradicional e o futuro idealizado pela esquerda radical. As crenças cristãs tradicionais sempre foram contraculturais, explicou Michael Novak, do American Enterprise Institute. Foi assim na Roma Antiga, durante a Idade Média, no início do Iluminismo, e continua sendo hoje. Ponto para os humanistas marxistas. E, ao ler o livro de Gibson, somam-se ainda mais pontos à esquerda progressista socialista marxista, que dilacera o significado religioso do Natal. Gibson seleciona vários casos emblemáticos que ilustram os esforços bem-sucedidos da esquerda em tornar o Natal politicamente incorreto. Essa chamada guerra contra o Natal tem deixado muitos americanos inseguros. Devo dizer Feliz Natal? Ou seria mais seguro optar por boas festas, já que a pessoa pode seguir outra fé? Ou talvez seja melhor não dizer nada. Em outro nível, imagens relacionadas ao Natal em espaços públicos têm gerado polêmica, não apenas cruzes e presépios, mas também árvores de Natal,
o Papai Noel e até o nariz vermelho de Rudolph. Canções natalinas? Esqueça! O Natal pode ser a temporada mais movimentada da Macy's, mas também o é para a ACLU e seus 3 principais consortes antirreligiosos. As ações da ACLU revelam um desejo oculto de liderar o ataque contra as celebrações do nascimento de Cristo, como parte de um alinhamento com as ideias de Antônio Gramsci. Alegam, com lamentos e justificativas, que suas ações se baseiam no Establishment Clause, que proíbe qualquer apoio governamental à religião, por mais leve ou popular que seja. No entanto, a verdadeira questão é esta: o plano gramsciano só será concluído quando o cristianismo for desmantelado e erradicado da cultura americana. Só então, as técnicas de controle mental do marxismo poderão ser plenamente aplicadas pelos progressistas socialistas marxistas, conduzindo a sociedade a uma utopia socialista que sufoca as liberdades. Nesse sentido, qualquer ação que a ACLU, People for the American Way e outras organizações antirreligiosas possam tomar para apressar esse processo ajuda a explicar suas atividades gramscianas e antiteístas. As apostas dessa cruzada anticristã da esquerda progressista socialista marxista são enormes. O rabino reformista Joshua O. Haberman destacou a importância de uma cultura baseada em valores judaico-cristãos no artigo The Bible Belt is America's Safety Belt. O cinturão bíblico é o cinto de segurança da América, é o que nos impede judeus e cristãos de despencar num abismo moral de morte sob demanda, sexo desvinculado de valores, uma orgia romana e um demolidor desfile sendo tratados como entretenimento, drogas usadas para preencher vidas sem sentido, e uma geração de bárbaros arrogantes vestindo Calvin Klein. A família. O Papa Bento XVI fez uma oração tradicional de Ano Novo em 1º de janeiro de 2008, criticando aqueles que são hostis, mesmo que inconscientemente, à instituição da família, e que tornam a paz frágil para toda a comunidade nacional e internacional. Desde sua eleição em 2005, a defesa da família tradicional liderada por um homem e uma mulher tem sido uma preocupação constante do pontífice. Segundo ele, essa instituição insubstituível transmite valores que promovem a paz. Os comentários do Papa focaram na tendência de diversos países europeus em conceder reconhecimento legal a casais não casados e homossexuais, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Para a esquerda marxista, desacreditar a família tradicional é um passo essencial na guerra cultural. A família está sob ataque constante, alvo de ridicularização e de esforços para desconectá-la de um sistema de valores baseado na lei natural e na ordem moral objetiva. Esses ataques, escreve Alberto Piedra, preparam o caminho para uma permissividade que só pode ser prejudicial ao desenvolvimento integral do homem, alertando ainda que um novo conceito de família está sendo promovido. As crianças, em especial, são alvos diretos dos progressistas socialistas marxistas, que tentam separá-las dos ensinamentos morais dos pais. Somente ao abrir uma porta de independência desde cedo é que a esquerda radical consegue impedir a continuidade da cultura tradicional. Lenin, Stalin, Hitler, Mao e Castro já haviam entendido esse ponto central ao fundar seus respectivos regimes comunistas. Esse é o roteiro, diz Bill O'Reilly, da Fox News. Se você quer mudar a cultura e as tradições de um país, precisa fazer com que as crianças abandonem essas tradições e adotem uma nova visão. Relacionamentos permissivos de todos os tipos, considerados imorais pelos padrões judaico-cristãos, estão sendo cada vez mais aceitos por americanos que se ajustam aos intelectuais marxistas nas universidades, nos meios de comunicação e em um exército clandestino de agentes influenciados por Gramsci. A permissividade moral está na moda, e os valores tradicionais estão fora de moda. As agendas feminista e homossexual, por exemplo, entram em choque com os valores familiares tradicionais, tanto de forma direta quanto indireta. Feminismo. Tammy Bruce, uma feminista lúcida e ex-militante da esquerda, e David Horowitz, ex-comunista radical e líder da nova esquerda, revelam os bastidores das políticas radicais, mitos e ações do movimento feminista. The Feminine Mystique, best-seller escrito em 1963 por Betty Friedan, é geralmente reconhecido como marco do início do feminismo moderno. Contudo, na narrativa que Friedan apresentou ao público, ela se descreve como uma dona de casa suburbana típica, apolítica e, segundo Horowitz, nem sequer consciente da questão feminina. Na realidade, Betty Friedan foi uma hábil propagandista comunista por quase 3 décadas antes de lançar The Feminine Mystique. Ela havia sido marxista-stalinista desde os tempos de universidade até a meia-idade. Manteve laços íntimos com líderes da quinta coluna comunista americana durante a Guerra Fria e foi amante de J. Robert Oppenheimer, jovem físico comunista envolvido no projeto da bomba atômica americana. Participava de reuniões de frentes comunistas e operava discretamente nos bastidores.
A verdade é que, em 1963, Friedan já estava profundamente envolvida com a questão feminina e escrevia sobre o tema sob a ótica de Engels, Lenin e Stalin, em publicações do sindicato United Electrical Workers. Em 1966, ela fundou a Organização Nacional para Mulheres, NAO, e deu início ao movimento feminista institucionalizado. Devemos reconhecer seus méritos. Em meio a mentiras e negações sobre seu passado comunista, Friedan introduziu a ideia de que a política americana de contenção contra a União Soviética também reprimia as aspirações femininas no cenário doméstico. Comunistas americanos travestidos de feministas passaram a impor uma visão distorcida da realidade às jovens. Friedan revelou seu desprezo profundo pelos Estados Unidos ao descrever o lar típico americano como um campo de concentração confortável, demonstrando claramente sua mentalidade stalinista. As consequências dos radicais de esquerda que criaram e dirigem o movimento feminista estão escondidas por trás de uma sombria rede de frentes comunistas que não se importam realmente com as questões das mulheres, exceto na medida em que avançam a agenda de Gramsci. Escondendo-se atrás dos termos progressista e liberal, a esquerda insiste que certos passos são necessários para combater o racismo, a homofobia e o sexismo, escreve Tammy Bruce. O que não reconhecemos é que os progressistas de hoje não estão realmente interessados em lidar com essas questões. Eles simplesmente as exploram para promover sua agenda muito mais complexa e ameaçadora, que trata de poder e controle. As feministas denunciam o patriarcado, uma mistura de religião, família e capitalismo, que supostamente permite aos homens oprimir as mulheres. A cultura americana é especialmente apontada como vilã do patriarcado. O feminismo, ao focar no casamento como fonte das desigualdades entre homens e mulheres, chegou já em 1969 à conclusão de que o casamento deveria ser destruído. 20 livros usados em 8.000 cursos universitários pelo país, na metade dos anos 1990, expressavam a visão de que o casamento é mais um problema do que uma solução. Muitos ainda acreditam que a melhor esperança para a libertação das mulheres no século XXI é seguir um caminho marxista. Para abolir a desigualdade de gênero, opinou a australiana Lisa MacDonald, não basta apenas integrar as mulheres plenamente à produção social, mas o trabalho doméstico privado deve ser substituído por serviços socializados, e deve haver uma luta consciente e profunda contra a cultura burguesa e o sexismo da psicologia social. Em momentos de sinceridade, feministas da ultra-esquerda admitem que o movimento visa destruir a família nuclear tradicional americana. Lideradas por feministas que parecem convencidas pela sua própria propaganda anti-americana, formou-se um grupo de mulheres amargas e raivosas. O Vaticano acusou o movimento feminista em 2004 de tentar borrar a linha entre homens e mulheres, e no processo, ameaçar a família, que se baseia em uma mãe e um pai. A família nuclear introduz o cristianismo à juventude americana, ajudando a moldar a cultura futura. Quando os efeitos letais do feminismo minam a estrutura natural de dois pais da família, explicou uma carta do Vaticano aos bispos, isso torna a homossexualidade e a heterossexualidade virtualmente equivalentes. Tal comentário do Vaticano não surpreende, dada a severidade e o sucesso do ataque feminista às relações naturais entre homens e mulheres. As consequências culturais desses ataques, explicou Midi Dechter, incluem ataques às relações tradicionais entre os sexos, ao namoro e ao casamento, e talvez acima de tudo à família, que penetrou profundamente na vida de milhões de americanos comuns. Desde que as mulheres foram excluídas da Lei dos Direitos Civis de 1964, a National Organization for Women, NOW, foi criada para dar às mulheres um assento na mesa política nacional. Sempre atolada em um pântano marxista, a NOW opera sob a premissa de que as mulheres são vítimas de repressão e discriminação. Sua agenda política inclui o direito ao aborto, direitos gays e lésbicos, e oposição ao sexismo, racismo, violência contra mulheres e assédio sexual. Ao mesmo tempo, a NOW ataca o cristianismo e os valores tradicionais e vê o comportamento dos homens como opressor. A NOW também persegue uma agenda paralela, incluindo projetos sobre sadomasoquismo e lesbianismo. A organização se recusa a se opor à legislação mundial contra a prostituição. Ela também defende o acesso irrestrito à pornografia em bibliotecas públicas. O lado sombrio da NOW é detalhadamente exposto por Tammy Bruce em seus livros The New Thought Police, 2001, e The Death of Right and Wrong, 2003. A liderança da NOW traiu o movimento das mulheres ao diluir seus esforços com as preocupações marxistas mais amplas da justiça social, incluindo áreas de transformação cultural como raça, homossexualidade e outras questões sexuais, imigração e temas sociais. Gloria Steinem, principal líder feminista da NOW, é socialista, diz Tammy Bruce, então sua principal preocupação não é a qualidade de vida das mulheres.
Ela aparentemente ainda está imersa em como este país e o patriarcado são realmente horríveis. Steinem ocupa uma cadeira honorária no Democratic Socialist of America, a maior organização socialista dos Estados Unidos e afiliada à Socialist International. O apoio de Patricia Ireland ao Partido Comunista é discutido em sua autobiografia. Suas visões pró-socialistas e participação em comícios pró-comunistas em Miami revelaram sua perspectiva política. A amiga e companheira de Ireland, Pat Silvertorne, era ativista no Socialist Workers' Party, um grupo radical de esquerda identificado com as perspectivas revolucionárias marxistas, bolcheviques-leninistas de Leon Trotsky. Na década de 1980, o Socialist Workers' Party passou a se identificar intimamente com o Partido Comunista de Cuba. A National Organization for Women e outros grupos nacionais usam as questões femininas como alavanca social para avançar a agenda antifamília de Antônio Gramsci. Os grupos feministas que têm mais influência em Capitol Hill e Wall Street não representam a maioria das mulheres americanas, explica Kimberly Sud. Eles podem ser espertos em política e relações públicas, mas não sabem nem se importam com o que a maioria das mulheres e meninas pensa ou com os problemas que enfrentam em suas casas, escolas e comunidades. Aborto. A National Abortion and Reproductive Rights Action League, NARAL, é o principal grupo ativista político que apoia o aborto, incluindo acesso universal e financiamento federal. A NARAL atua com uma abordagem tripla, como lobista sem fins lucrativos, grupo de educação e pesquisa, e comitê de ação política para candidatos pró-direito ao aborto. A NARAL recebe fundos corporativos e de grandes fundações, incluindo as entidades Buffett, Packard, Soros e Turner. Jane Fonda também é uma fonte importante de recursos para a NARAL. As credenciais de esquerda de Fonda são firmemente pró-marxistas e marxista-leninistas, além de anti-americanas. Seu pai, o ator Henry Fonda, disse que começou a se preocupar com Jane depois que ela teve Angela Davis em casa. Ele tinha motivos para preocupação. Em novembro de 1969, Jane Fonda disse à sua audiência na Michigan State University que eu acharia que, se você entendesse o que é comunismo, você esperaria, você oraria de joelhos para que algum dia nos tornássemos comunistas. Kate Oberne chama o aborto sob demanda de santo graal do feminismo. Como a maioria dos americanos se opõe à maioria dos abortos, as feministas trabalham duro para manter as questões do aborto de fetos humanos nos tribunais. Usando os tribunais para proteger o aborto da opinião pública por meio de uma série de eufemismos e mentiras, as feministas têm conseguido desviar as críticas à sua agenda radical. A demonização de seus opositores como fanáticos religiosos misóginos também contribuiu para sua postura defensiva. O fundamentalismo feminista, observou Kate Oberne, sustenta que a batalha dos sexos não pode ser vencida a menos que as mulheres façam guerra aos menores inimigos de sua independência. Homossexualidade. Semelhante ao caso das mulheres, grupos homossexuais são tipicamente fortes defensores dos direitos ao aborto. Muitos homossexuais adotam a filosofia do sexo sem restrições ou consequências, a mesma agenda de licença sexual dos defensores do aborto. Essa licença sexual absoluta une aqueles que defendem o aborto e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Segundo sua narrativa constante, os homossexuais são oprimidos por brancos, homens, cristãos, ricos e até por aqueles incômodos heterossexuais, ou breeders, reprodutores, no jargão homossexual, que parecem estar em toda parte. O multiculturalismo, portanto, acomoda os homossexuais nas táticas políticas de xingamentos da esquerda, racista, sexista, homofóbico e outros rótulos da sua lista de ataques baratos. A ultra-esquerda deseja uma nova sociedade sem regras ou ideias de moralidade que possam competir com sua visão de um mundo socialista. Para o progressista socialista marxista, decência, virtude e outros valores da América tradicional significam opressão. Para manipular mais pessoas a apoiarem a cultura baseada em Gramsci que eles imaginam, um degrau na conquista do poder, a esquerda radical dirá e fará quase tudo para se apresentar como profundamente preocupada e empática com os homossexuais oprimidos pela cultura americana. Grupos homossexuais afirmam que sua causa é promover a normalização da homossexualidade na cultura ocidental. Por mais de 3 décadas, ativistas homossexuais, muitos vindos da esquerda radical, tornaram-se uma força política poderosa no cenário americano, especialmente ao divulgar sua mensagem nas escolas, mídia, televisão, filmes e igrejas cristãs. Os ativistas homossexuais conquistaram muitas vitórias, que foram ampliadas por meio dos circuitos de televisão, cinema e a ampla mensagem de justiça social da esquerda radical. Quando o cardeal nigeriano Francis Arinze, oficial do Vaticano,
disse em um discurso de formatura na Georgetown University em maio de 2003 que a família está sob cerco em muitas partes do mundo e que a família é zombada pela homossexualidade, ele provocou respostas raivosas de vários estudantes e professores. A Georgetown University, outrora respeitada instituição jesuíta que refletia valores católicos romanos, revelou a profundidade de seu secularismo contemporâneo rasteiro quando a professora de teologia Teresa Sanders, que estava sentada no palco da cerimônia, levantou-se e saiu batendo os pés em protesto contra as observações incrivelmente ofensivas do cardeal Arinze sobre a família ser zombada pela homossexualidade. O recado que a Georgetown University enviou ao mundo foi: aos ensinamentos católicos e boas maneiras, pouco importa. A National Educational Association, NEA, promove a agenda homossexual há muitos anos. Em 2001, por exemplo, na convenção da NEA, os participantes consideraram uma resolução para implementar a promoção da doutrinação em grande escala das crianças para aceitar e afirmar o comportamento homossexual. Bob Chase, presidente da NEA, foi citado por Alan Sears e Craig Osten dizendo: "Deixe-me deixar claro. Alguns críticos querem que as escolas públicas sejam agentes da doutrina moral, condenando crianças e adultos quando não estão de acordo com os preceitos bíblicos. Na verdade, explicam Sears e Osten, foi a NEA quem condenou os pais que se opõem ao comportamento homossexual e acreditam que ele não deve ser ensinado nas escolas públicas, acusando-os de impor sua doutrina moral às crianças. Eles continuam. Eles estão tentando impor uma doutrina do comportamento homossexual às crianças pequenas enquanto condenam e ridicularizam aqueles, inclusive os pais, que seguem princípios bíblicos e tentam proteger as crenças que desejam incutir em seus filhos. As uniões entre pessoas do mesmo sexo são outra ferramenta usada pelos ativistas marxistas para fomentar uma mudança cultural revolucionária. O casamento gay e lésbico, segundo um ativista, derrubará a família tradicional. Outro líder homossexual disse aos ativistas que seu objetivo era lutar pelo casamento entre pessoas do mesmo sexo e seus benefícios, e uma vez concedidos, redefinir completamente a instituição do casamento para transformar inteiramente a noção de família. Ativistas gays são marxistas sexuais, citaram Alan Sears e Craig Osten, um ativista homossexual, dizendo: legitimar as uniões do mesmo sexo é um ato preparatório. No fim, os ativistas querem eliminar quaisquer barreiras, quaisquer sinalizações que limitem ou canalizem o exercício da sexualidade humana. Stanley Kurtz, pesquisador da Hoover Institution, constatou que famílias frágeis, como o modelo escandinavo de parcerias domésticas e filhos fora do casamento, têm 2 ou 3 vezes mais chances de se dissolver do que as famílias casadas. A lógica inicial da experiência na Suécia, Dinamarca e Noruega, onde casais do mesmo sexo têm os mesmos direitos que os heterossexuais há mais de uma década, mostra que o casamento heterossexual tem diminuído continuamente. As principais razões, segundo Stanley Kurtz, são, primeiro, que o casamento não é mais visto como pré-requisito para a paternidade, e, segundo, que o casamento se tornou apenas mais uma opção em um cardápio de relacionamentos adultos alternativos. Essa estrutura leva à percepção de que todas as formas de família são iguais: casadas, não casadas e uniões do mesmo sexo. Por isso, os relacionamentos do mesmo sexo aceleram a tendência contemporânea de afastamento do casamento. A separação do casamento da paternidade tem um impacto devastador sobre as crianças e as expõe à doutrinação por membros da extrema esquerda motivados por Gramsci. Com uma legislação italiana pendente em maio de 2007 que daria mais direitos a casais não casados e homossexuais, o que poderia abrir a porta para o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mais de 500 mil italianos foram às ruas protestar. Eles foram recebidos por uma contra-manifestação de coragem secular, cujos defensores agitavam cartazes com os dizeres Family Day, no tanques, Family Gay. Outro silêncio conspiratório na América encobre o número desenfreado de doenças sexualmente transmissíveis dentro das comunidades homossexuais e bissexuais. A sífilis, por exemplo, estava quase erradicada em 2000, quando a taxa era de 2,1 casos por 100 mil habitantes. Mas, como resultado do sexo entre homens, a taxa nacional de sífilis fez um retorno vingativo. Após 7 anos consecutivos de aumento, em 2007 a taxa saltou para 3,7 casos por 100 mil pessoas, um total de 11.181 casos. Segundo o Dr. Kevin Fenton, do Centers for Disease Control and Prevention, CDC, STDs, doenças sexualmente transmissíveis continuam a ser uma grande ameaça para homens gays e bissexuais, em parte porque ter uma DST além do HIV pode aumentar o risco de transmissão ou aquisição do HIV. Como a homossexualidade, especialmente entre homens, é uma atividade de alto risco, parece que, se os órgãos estaduais vão obrigar alguém, especialmente crianças desinformadas, a apoiar o comportamento homossexual,
eles deveriam primeiro ser educados sobre os perigos envolvidos. Palestras prévias ao Dia do Silêncio com profissionais médicos qualificados, apoiadas por slides ou fotos médicas apropriadas, poderiam melhor informar essas crianças desamparadas que estão sendo preparadas por adultos para fazer julgamentos sem informação. Que crianças informadas e seus pais decidam. Sexualização das crianças. Controle as crianças e você controla o futuro, escreveu o infame e conhecido irlandês-americano da China, O'Reilly Tsu, em Culture Warrior. A doutora Judith Levine, integrante da elite ultra-esquerda e altamente respeitada na academia e no estabelecimento homossexual, minimizou os molestadores de crianças. Pedófilos geralmente não são violentos, em um retrato franco do que a esquerda radical planeja para a sexualização das crianças americanas. Sexo não é prejudicial às crianças. É um veículo para o autoconhecimento, amor, cura, criatividade, aventura e intensas sensações de vitalidade. Há muitas formas pelas quais até mesmo as crianças menores podem participar disso. Nossa obrigação moral com a próxima geração é criar um mundo em que cada criança, para realização, conexão, sentido e prazer, possa ser maravilhosamente realizada. Arfu Tominors, The Perils of Protecting Children from Sex é outra propaganda política progressista socialista marxista contra a cultura americana mainstream. Levine argumenta que os pais americanos são responsáveis por criar fontes de perigo que são a própria ignorância e terror que estamos incutindo nas crianças, enquanto os meios de sua autodefesa são conhecimento e coragem. O perigo sexual é real, assim como o terrorismo é real, disse Levine. Mas o tipo de proteção mobilizada pelo medo, o tipo que supostamente mantém os jovens seguros trancando-os em seus quartos, ignorantes e apavorados, políticas como a educação apenas sobre abstinência, não os protegerão. Isso não é notícia de primeira página. Afinal, acadêmicos têm promovido a pedofilia desde 1981. O professor Gilbert Erdr, da San Francisco State University, por exemplo, argumentou que a categoria criança é um simples dispositivo retórico para inflamar o que é realmente um conjunto irracional de atitudes contra o sexo com crianças. John Money, professor de pediatria e psicologia médica na Johns Hopkins University, diz que aqueles que se opõem à pedofilia o fazem por causa da ignorância moralista autoimposta. Um artigo publicado pelo Institute for the Advanced Study of Human Sexuality, Sexual Rights of Children, afirmou que há evidências consideráveis para apoiar a posição de que não há dano inerente na expressão sexual na infância. Além disso, o Tribunal de Apelações do 9º Circuito Federal, em São Francisco, decidiu, como citado por Bill O'Reilly, que os pais não possuem direito constitucional para impedir que as escolas públicas forneçam informações sobre esse assunto sexual a seus alunos em qualquer fórum ou forma. A indignação de Tammy Bruce sobre tais argumentos é clara em seus escritos. A ideia de normalizar a sexualização das crianças na mente do público é de grande importância para os pensadores de esquerda, ela afirma. A única forma que esses narcisistas malignos algum dia se sentirão normais, saudáveis e aceitáveis, Bruce continua, é remodelar a sociedade, as crianças, a sua imagem. A imprensa alternativa da esquerda radical, no entanto, expressou muitas declarações elogiosas sobre o discurso de Levine. Arfu Tominors, a pesquisa de Levine, é um olhar penetrante sobre o fracasso da América em exaltar o erótico, The Progressive. O trabalho de Levine relata, como a direita, por meio de pseudociência social, sensacionalismo midiático e investigações congressuais autojustificativas, convenceu o mainstream de que sexo é, por natureza, perigoso para crianças. Indestimes. E a maior virtude no livro de Levine é a esperança de que as crianças possam aprender a encontrar alegria no reino dos sentidos. The Nation. Reeducação. Lenin agiu rapidamente em 1918 para consolidar seu poder sobre a União Soviética. Em uma conferência especial para educadores soviéticos, foi dito que devemos tirar as crianças da influência crua de suas famílias. Desde os primeiros dias de suas vidas elas estarão sob a saudável influência das creches e escolas comunistas. Antônio Gramsci não desistiu dos esforços de Lenin para criar um novo homem soviético, pelo menos no que diz respeito à educação ocidental. Durante seu tempo na prisão, Gramsci percebeu que todo o campo da cultura ocidental, por mais elaborado e difundido que fosse, não poderia ser protegido. Portanto, ele escolheu aqueles alvos que pareciam mais vulneráveis a uma penetração furtiva e conversão. 3 principais alvos culturais foram selecionados por Gramsci: a unidade familiar, como parte de um objetivo maior anticristão, a educação desde o ensino fundamental até a universidade, e os meios de comunicação e partidos políticos. Esses alvos, explicou Malachi Martin, estavam todos amplamente abertos para uma penetração marxista sistemática e profissional.
A educação é essencial para a transformação cultural, primeiramente para destruir os vestígios da estrutura de valores e do sistema social previamente existentes, e em segundo lugar para a inculcação do novo conjunto de normas prescritas. Especialmente para os jovens, o sistema educacional é fundamental para a transmissão de novos conjuntos de ideias e atitudes. A revolução cultural torna-se natural e possível quando secularistas radicais controlam a família, a escola e os meios de comunicação, aconselhou Alberto Piedra. Por esses meios, a nova sociedade, a Gramsciana, nascerá. Gramsci, na maior parte de seus escritos, insiste que o papel primeiro e quase exclusivo do intelectual marxista está na educação, explicou Piedra. A revolução, ele acreditava, deve ser preparada com tempo, paciência e uma mente calculista. Isso envolve desmontar ou destruir os valores do passado, infiltrando lentamente as velhas instituições e mudando a mentalidade das massas. A esquerda radical americana é guiada por intelectuais marxistas instalados nas universidades e escolas de ensino médio dos Estados Unidos. Esses professores da destruição emulam o uso que Lenin fez da educação para construir um muro de separação entre pais e filhos, um muro tão efetivo que permite a remodelação das mentes jovens americanas. É difícil evitar concluir que, ao conduzir um ataque furtivo progressista socialista marxista contra a cultura americana através do sistema educacional, os Estados Unidos já avançaram consideravelmente no caminho para estabelecer pequenas escolas vermelhas gramscianas por todo o país, desde a pré-escola até a universidade. Ao converter escolas e universidades americanas em campos de reeducação progressista socialista marxista, a esquerda radical espera poder desencadear uma transformação cultural dentro da próxima geração. Os currículos não mais incluiriam civilização ocidental, educação cívica e outros cursos essenciais para entender a ligação com as instituições e valores tradicionais americanos. Se esse tumor cultural maligno continuar a se espalhar, eliminará a liberdade individual como ela existe, mesmo em sua forma abreviada, no início do século XXI. No lugar dos valores tradicionais haveria, no mínimo, uma ordem civil fascista e opressora, e, no pior dos casos, uma elite socialista totalitária esmagando a liberdade e a democracia liberal. Exagero? David Horowitz, um ex-comunista e novo esquerdista, vem combatendo a doutrinação maliciosa da esquerda nos campi universitários americanos há vários anos. Ele é citado por Tammy Bruce dizendo: a partir do meio dos anos 1960, a esquerda fez um esforço concentrado para tomar controle de nossas faculdades e universidades. À medida que tomaram o controle, pisotearam a liberdade de expressão, praticamente baniram professores conservadores e transformaram nossas escolas em pouco mais do que enormes megafones para a retórica anti-americana de costa a costa. Professores progressistas socialistas marxistas proclamam expertise em estudos culturais e focam em construtos sociais ao invés das realidades da vida cotidiana. Ao assumir essa posição intelectual superior, são autorizados a praticar a política marxista das sombras da caverna de Platão, infligindo aos seus alunos explicações carregadas de ódio sobre a sociedade americana. Novos professores da destruição. Os professores marxistas e outros membros da esquerda radical conquistaram enormes realizações no subterrâneo da sociedade americana com uma guerra política cuidadosamente planejada e executada. Mascarando-se atrás do extremismo da correção política, a esquerda radical convenceu muitos americanos de que uma transformação social e cultural extrema é necessária para purificar os Estados Unidos para um futuro melhor. Através do uso de propaganda massiva nas escolas, faculdades e universidades do país, nos filmes de Hollywood e na televisão, no ambiente de trabalho e em milhares de outros veículos de informação, a esquerda dura transformou os Estados Unidos em um enorme campo de reeducação. A escola de Frankfurt e Antônio Gramsci forneceram a estratégia correta para os esquerdistas americanos que, como coiotes sentindo sangue, percebem uma grande vitória para o marxismo. A esquerda atual não tem a União Soviética como farol, observou o ex-comunista americano Ronald Radoshin Comis, mas seu ódio reflexivo ao sistema americano permanece intacto, e seus devotos não hesitam em se juntar aos jovens autoproclamados anarquistas que depredam Starbucks e fazem piquetes contra o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. As instituições que para eles simbolizam o mal persistente das grandes corporações e do capitalismo internacional. Certamente, os vínculos entre os radicais dos anos 1960 e a nova esquerda estão no cerne, a força motriz, do esforço contemporâneo para revolucionar a cultura americana. Muitos esquerdistas radicais afirmaram que os Estados Unidos mereceram os ataques terroristas assassinos de 11 de setembro de 2001 contra o World Trade Center e o Pentágono. Uma carta de protesto assinada por atores, escritores e acadêmicos de esquerda sugeriu que o ataque terrorista resultou da agressão militar passada dos Estados Unidos, ênfase acrescentada. Os atores Ed Asner e o falecido Ossie Davis,
a feminista Gloria Steinem e muitos outros instaram todos os americanos a resistirem à guerra e à repressão desencadeadas no mundo pela administração Bush. É injusto, imoral e ilegítimo. Dois professores, Peter Dreyer e Dick Flax, escrevendo no antigo porta-voz progressista socialista marxista, The Nation, observaram corretamente que progressista e patriotismo raramente foram usados na mesma frase. Esses educadores universitários expressaram preocupação de que o fervor patriótico desencadeado pelos ataques terroristas de 11 de setembro pudesse ser usado para minar o dissenso e as iniciativas progressistas. Eles concluíram que a esquerda precisava lembrar seu legado esquecido. Precisamos perguntar, mais uma vez escreveram Dreyer e Flax, o que a América significa para nós?